Olá, você está no canal Chave e Fechadura do professor e farmacêutico Leandro Giorgetti. Hoje, preparamos um resumo em vídeo muito especial, pensado exatamente para a nossa turma de graduação em farmácia. O objetivo aqui é amarrar e consolidar aquele conteúdo denso que a gente vê em sala de aula sobre um universo fascinante, a toxicologia forense. Sabe aquela ponte entre a química pura do laboratório e a resolução de crimes reais? É exatamente esse mapa que vamos traçar agora. Vamos mergulhar na ciência que faz a prova material falar. Para garantir que nosso tempo seja super bem aproveitado, a gente vai passar por estes 6 pontos. 1. Conceitos fundamentais e terminologia. 2. Matrizes biológicas e preparo de amostras. 3. Técnicas analíticas. 4. Áreas de atuação. 5. Cadeia de custódia legal. E, por fim, o item 6, a classificação dos agentes psicoativos. Número 1. Conceitos fundamentais e terminologia. Seguinte, para falar a mesma língua dos peritos, a gente precisa dominar os termos básicos, porque na ciência forense, a precisão das palavras importa tanto quanto a precisão de uma pipeta. Por exemplo, o que é um agente tóxico? É um termo super amplo. Basicamente, qualquer coisa de origem animal, vegetal ou sintética que cause algum dano. Agora, a grande pegadinha de prova é a diferença entre droga e fármaco. A droga é a substância ali no seu estado bruto, complexo, sem purificação, tipo a folha da maconha inteira. Já o fármaco não. Ele é o princípio ativo isoladinho, a molécula com estrutura perfeitamente conhecida, como o delta-9-THC puro. Entender essa diferença é a fundação de todo o resto. Tópico 2. Matrizes biológicas e preparo de amostras. A grande pergunta investigativa aqui é onde no corpo humano a gente vai caçar essas substâncias. E a resposta é: depende da linha do tempo. Se a suspeita for de uma exposição aguda, tipo uma embriaguez no trânsito ou doping no esporte, a gente vai atrás de fluidos dinâmicos. O sangue, sem dúvida, é a estrela principal, seguido de perto pela urina e saliva. Mas e se for um envenenamento lento por arsênico que durou meses? Aí o sangue já não conta a história toda. A gente precisa recorrer aos cabelos e unhas. O cabelo, para vocês terem uma ideia, cresce cerca de 1 centímetro por mês. É literalmente um diário cronológico do consumo de toxinas. Agora, quando o cenário é post-mortem, a coisa fica bem mais extrema. Em um corpo em decomposição avançada ou carbonizado, os processos de autólise bagunçam tudo. Então não dá para simplesmente tirar sangue. Os peritos precisam buscar amostras bem específicas. O lobo direito do fígado vira um verdadeiro tesouro químico. Outro exemplo fantástico é o humor vítreo, aquele líquido de dentro do olho. Como ele fica muito bem protegido, resiste super bem à putrefação e é excelente para medir, por exemplo, o nível de álcool. E, em último caso, os peritos extraem evidências até de ossos e músculos para não deixar o caso sem resposta. Passo 3. Técnicas analíticas, triagem e confirmação. Saindo da cena do crime, como essa amostra vira um gráfico na tela do laboratório? Primeiro, não dá para injetar um pedaço de fígado direto no equipamento milionário, certo? Tem que rolar um preparo, como a extração ou líquido-líquido para separar a toxina do resto da matéria biológica. Depois entra a triagem, o famoso screening. A gente usa imunoensaios, que são testes baseados em anticorpos. São rápidos, baratos e dão aquele sim ou não inicial. Mas olha só, triagem não põe ninguém na cadeia porque pode dar falso positivo. Para um laudo criminal de verdade, a gente precisa de certeza absoluta. E é por isso que entra em cena o nosso padrão ouro, a cromatografia acoplada à espectrometria de massas. A cromatografia, seja gás ou líquida, separa cada componente fisicamente. Logo em seguida, a espectrometria de massas entra em ação como se fosse um leitor de impressões digitais químicas. Ela identifica o peso e estrutura exata de cada molécula. O resultado do GC-MS ou LC-MS é inequívoco. É a evidência blindada que vai sustentar uma absolvição ou uma condenação lá na frente do juiz. 4. Áreas de atuação e casos específicos. Sabendo como a mágica acontece no laboratório. Onde a gente aplica isso? Basicamente em 2 cenários, ante-mortem e post-mortem. O post-mortem é aquele clássico, de determinar se um veneno causou uma morte ou influenciou um acidente. Já a toxicologia ante-mortem é focada em vivos. E um dos maiores focos de hoje são as famosas DFCs, as drogas facilitadoras de crimes. Como Boa Noite Cinderela. A pessoa recebe a substância sem saber, sofre uma amnésia temporária e fica vulnerável a abusos. Nesses casos, a agilidade do farmacêutico perito é tudo, porque essas drogas têm uma meia-vida super curta e evaporam do organismo rapidinho. Número 5. Cadeia de custódia e aspectos legais. Turma, não adianta ter a química analítica mais genial do mundo se o processo falhar.
É por isso que a cadeia de custódia é a espinha dorsal de tudo. É o registro documentado passo a passo, desde a hora em que a amostra foi coletada, até a temperatura do transporte, quem abriu o tubo no laboratório e como o resto foi guardado para uma possível contraprova. Se houver qualquer falha nessa papelada ou na refrigeração da amostra, a defesa invalida a evidência na hora. A prova material literalmente deixa de existir para a lei, não importa quão perfeito seja o seu laudo. Tópico 6. Classificação dos agentes psicoativos. Para fechar a nossa visão geral, vamos dar uma olhada de perto nesses vilões químicos e como eles afetam o nosso sistema nervoso central. O primeiro grupo são as substâncias psicolépticas, que a gente pode chamar de freios do cérebro. O álcool, os benzodiazepínicos e os opioides, tipo o fentanil e a heroína. Eles literalmente desaceleram o sistema hiperpolarizando os neurônios, dificultando a passagem dos impulsos elétricos. O resultado vai desde uma sedação leve até um quadro terrível de depressão respiratória aguda e coma. No sentido oposto absoluto, a gente tem as psicoanaléticas, os nossos aceleradores, cocaína, crack, anfetaminas. Eles bloqueiam a recaptação de neurotransmissores como a dopamina. Pensem na fenda sináptica ficando completamente inundada dessas moléculas excitatórias. Isso gera uma agitação imensa, euforia e hiperatividade. As anfetaminas são ainda mais agressivas porque, além de bloquear a recaptação, elas forçam a liberação de mais serotonina e dopamina, deixando a pessoa em um estado de alerta extremo. E o último grupo, as psicodislépticas. Essas não são freio nem acelerador. Elas simplesmente distorcem a nossa percepção da realidade. A maconha, por meio do THC agindo nos receptores canabinoides, ou LSD atuando nos receptores de serotonina, causam alucinações severas, perda de memória recente e até os chamados flashbacks. Depois de tudo isso, a gente fica pensando até que ponto a precisão do nosso laboratório consegue desvendar o que realmente acontece na mente de quem se envolve num crime. É um verdadeiro quebra-cabeça, e nós, farmacêuticos e peritos, temos as ferramentas certas para montar. É isso, pessoal! Agradecemos por você assistir esse vídeo. Esperamos que este conteúdo tenha sido muito útil para você. Inscreva-se no canal Chave Fechadura e compartilhe com seus colegas e em suas redes sociais. Até a próxima!